Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar. Tornando-me discípulo é o título da mensagem dessa noite. Como que eu faço para me tornar discípulo de Cristo, pastora? O que diz a palavra do Senhor? Hoje é culto de Santa Ceia. Muitos vão entender por quê que a Santa Ceia no ministério de Cristo na minha vida é diferenciada. A minha forma de celebrar é diferenciada. Por quê, pastora? Vocês vão entender nessa noite, amém? Participando comigo, mesmo de longe, mesmo no virtual, vocês vão estar participando em nome de Jesus e todos que estão aqui presentes. Tornando-me discípulo, a pergunta é: como me tornar um discípulo de Cristo? Amém? Significado de discípulo: receptivo a ensinamentos. Aplica-se na exigência que se renuncie a tudo. Então eu quero renunciar a tudo, Senhor. Eu quero abrir mão de tudo. Eu quero viver somente para o Senhor. Eis-me aqui e faça a tua vontade na minha vida. Então, na verdade, é isso que é ser um discípulo de Cristo. Ah, pastora, como que eu começo? Como que eu inicio tudo? Vamos lá em Mateus 28, 19. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como que eu me torno discípulo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, então, na verdade, o tornar discípulo, ele começa através do batismo. Eu vou entrar num assunto que muitas, eu já até posso imaginar, vai ser um show de comentários dizendo: a Santa Ceia não pertence à senhora, a senhora não pode impedir, a senhora não pode. Claro que eu não posso impedir ninguém de participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é do Senhor. Mas a pergunta é: Jesus celebrou a Santa Ceia para pessoas que não eram discípulos? Não. Então, a Santa Ceia, ela não é propriedade minha, da igreja. Ela é verdadeiramente uma doutrina. Mas, portanto, Jesus, ele celebrou a Santa Ceia somente para os discípulos. Então, gente, como que eu faço para me tornar um discípulo? Jesus, ele está te chamando a vir para as águas. Jesus, ele está te chamando a renunciar. Jesus, ele está te chamando a você aceitar este convite dele para você renunciar por ele. Porque muitas das vezes nós renunciamos, nós atropelamos tudo por causa de alguma coisa, por causa de alguma paixão, por causa de alguma pessoa, nós atropelamos tudo. Não é verdade? Mas e por Cristo? Qual é o sacrifício que nós fazemos por Cristo? Qual é a renúncia que nós fazemos? Nós renunciamos a tanta coisa por causa de pessoas, não é verdade? Nós renunciamos muitas coisas quando estamos apaixonados. Então, a gente atropela tudo, a gente renuncia tudo por causa daquela pessoa. E por Cristo? Ele está te convidando a você provar esse amor por Ele. Porque Cristo, Ele, sim, Ele provou o seu amor por nós, morrendo uma morte de cruz pelas nossas vidas, tornando-se maldição por nós, tornando-se pecador por nós, ou seja, para tirar de nós o fardo da condenação. Conclusão: Jesus fazia milagres a todos, mas Santa Ceia era destinado somente a discípulos. Ah, então a Santa Ceia é propriedade da senhora? Não, mas ela era destinada
destinada somente aos discípulos. Jesus, ele celebrou a Santa Ceia somente aos discípulos. Todos os discípulos eram batizados, inclusive Jesus. Jesus, ele foi batizado por João. Precisava de Jesus ter batizado. Inclusive, João falou assim: Senhor, vem a mim para mim te batizar. Seria viável eu ser batizado pelo Senhor? Ele falou: importa-se que a minha palavra seja cumprida. Então, na verdade, para quê? Para nós entendermos o trâmite correto. Ou seja, batismo, Santa Ceia. Santa Ceia é para discípulos, tornando-se discípulos. E verdadeiramente nós precisamos entender isso. Amém? Vamos lá. Jesus curou os enfermos, repreendeu os demônios, libertou os oprimidos pelo diabo. Jesus, por onde passava, ele fazia milagres. Por onde ele passava, ele fazia milagres a todos, sem fazer acepção de ninguém. Jesus, ele não fazia acepção de ninguém para efetuar milagres. Então, Jesus nunca limitou os milagres a caráter de alguém. Não. Ele não limitou milagres baseados em qualquer espécie de caráter ou sem caráter. Não. Ele efetuava milagres a todos. Então, essa característica de Jesus era incrível. Então, Jesus nunca limitou os milagres a caráter de alguém. A honestidade, a bondade, a generosidade, a fidelidade de ninguém. Ou seja, independente se era infiel, sem caráter, ele fazia milagre na vida de todos aqueles que vinham até ele. Era incrível. Jesus, ele não limitava milagres a ninguém. Não limitava. Então, todos que chegavam até ele, ele recebia. Todos que pediam socorro, ele socorria. Por quê? Porque ele não limitava a ninguém os milagres. Ou seja, independente do caráter, da condição da pessoa, não é? Quem chegava era beneficiado. Quem chegava era alimentado. O fiel, o infiel, o santo, o profano, o murmurador também. O adorador. Estou aqui citando de quê? Da multiplicação. Também. Na multiplicação, o que aconteceu? Dos peixes e os pães, ele multiplicou e serviu a todos, não foi? Mas existe uma limitação. Onde Jesus colocava o pão e o peixe, qualquer um podia comer. Qualquer um podia comer. Estou falando da multiplicação. Qualquer um podia comer. Pastora, a senhora está entrando num assunto muito polêmico. Mas estou entrando teologicamente e biblicamente. Então, na verdade, qualquer um, o fiel, o infiel, o que gostava de Jesus e até o que não gostava, era beneficiado por ele. Também fazia parte da multiplicação. Come peixinho, meu filho, come um pãozinho. Você precisa de um milagre? Venha, Deus tem um milagre para você. Ou seja, quando ele expulsava demônios, ele expulsava de qualquer um. A família poderia ser boa, ruim, a pessoa podia ser perversa ou bondosa. Ele expulsava os demônios. Não interessa. Está endemoniado? Ele expulsava. Então nós notamos que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Porém, ou seja, quando Jesus ia curar os enfermos, Jesus curava qualquer um.
poderia ser qualquer tipo de pessoa, ele curava. Sim. Ele curava qualquer tipo de pessoa. Qualquer situação que a pessoa se encontrava, ele curava. Ele falava do amor de Deus pela pessoa. Ele evangelizava. Ele dava todo o amor, todo o carinho. Porém, no ministério de Cristo, ou seja, no ensinamento de Cristo, tem um porém. Qual é o porém? Quando Jesus marcou a Santa Ceia, lá em Mateus 26:20, diz: chegará a tarde, assentou à mesa com os 12. Para a mesa da Santa Ceia, ele chamou os discípulos. Então, nós notemos o seguinte: Ide, portanto, fazer discípulos, fazendo o quê? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós notemos que, como nos torna discípulo, o primeiro passo, batizando. Ou seja, foi só entre os discípulos a Santa Ceia. Quando Jesus foi para celebrar a Santa Ceia, ele chamou apenas os 12. Então, Santa Ceia para os discípulos. Santa Ceia para o discípulo. Ó, milagre, libertação, cura. É para todos. Sem acepção de pessoas. Mas para a Santa Ceia, Jesus chamou apenas os discípulos. Agora eu faço uma pergunta. Quem é aquele discípulo de Jesus? Levanta a mão. Independente da situação que você se encontra agora. Você entendeu? Para mim, tornar discípulo, eu preciso poupar, batizar. Se você é batizado, então você é um... Pastora, então eu preciso me batizar para me tornar um discípulo? Sim. Então, foi só entre os discípulos. Milagres é para todos. Ceia é só para discípulos. Jesus te cura, te faz prosperar, Jesus te abençoa, Jesus te liberta. Porém, você quer ceia? Seja discípulo. Seja cristão. Seja ovelha. Uma família de ovelha aí, ó, debaixo da mesa da Santa Ceia, não tem? Foi a Marli que presenteou a nossa igreja com uma família de ovelha. Então, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Seja ovelha. Por isso que a Santa Ceia não é para todos. O milagre é para todos. A Santa Ceia. A libertação é para todos. A Santa Ceia não. A prosperidade é para todos. Santa Ceia não. A libertação é para todos. Santa Ceia não. A cura é para todos. Santa Ceia não. Santa Ceia é para discípulos. Então Jesus, ele te chama às áreas. Jesus, ele está te chamando a um conceito. Jesus, ele está te chamando a se tornar novamente um discípulo. Jesus, ele está te chamando a se tornar discípulo. Então, eu titulei essa Santa Ceia dessa noite como a Santa Ceia da Reconciliação. Santa Ceia da Reconciliação. Sem arrependimento, não há reconciliação. Sem arrependimento, não há salvação. Pastor, eu quero me arrepender. Estou aqui porque eu me arrependo. Eu me arrependo do ponto que eu cheguei. O que eu fui capaz de fazer. Vou falar uma coisa com vocês.
Ele te chama a se tornar discípulo. Amém? Então, esse é o momento, essa é a hora. Amém? Vamos à mesa. Jesus, ele chamou os 12 à mesa. Outra situação, agora todos vão entender por que a mesa, pastora. Por que cada detalhe da mesa, pastora? Por que essa forma de celebrar a Santa Ceia, pastora? Porque eu sou uma cristã raiz. Eu sou uma pessoa que eu procuro realmente obedecer a palavra, as escrituras. Então, vinde à mesa. Vinde ao arrependimento. Vinde ao conserto. Vinde ao arrependimento sincero. Porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há reconciliação. Uma das coisas mais difíceis para haver reconciliação é a quebra do eu, é a quebra do orgulho, é a quebra da soberba. Você deseja que o outro rasteja para você, mas Deus está querendo é que você se humilhe, que você seja humilde. Você está esperando pelo outro, e Deus está cobrando de você. Pastora, o que eu faço? Seja humilde, assuma seus erros, admita seus erros, se corrija, se reconcilie. Isso que Deus está chamando. Você que vai participar da Santa Ceia, você deve se colocar aqui e aqui, por favor, na lateral da mesa. Deus, Ele está te chamando. Reconcilie com Ele. Olha, cada simbologia aqui tem uma explicação. Amém? E depois eu vou gravar um vídeo só do momento da Santa Ceia e vou dar a explicação de cada situação. Amém? O meu lavar das mãos, cada situação tem um significado bíblico. Amém? E na celebração da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, né? Nós vamos ler sobre esse momento. Amém? E vamos orar ao Senhor neste momento. Primeiro é um conselho. Primeiro é a reconciliação. Primeiro é a confissão. Agora é você e Deus. É você no seu pensamento. Você vai abaixar sua cabeça. Porque primeiro é com Deus, depois é com o próximo. Você vai abaixar sua cabeça. Você vai pedir perdão a Deus agora. Você vai reconciliar com Deus. Me dá licença, Pai, para celebrar a tua Santa Ceia aos discípulos do Senhor. Agora cada um pode pegar seu cálice e seu pedaço de pão. Você com as suas próprias mãos. Você pega seu cálice, seu pedaço de pão e segura sobre as suas mãos. Amém. Ou seja, o primeiro detalhe. Eu não vou consagrar o que está aqui. E Deus falou comigo que essa Santa Ceia, Ele titulou ela como Santa Ceia da Reconciliação. Ele falou para mim, você enche todos os cálices e você coloca 20 e poucos pães e 20 e poucos cálices, porque esses são os que precisam reconciliar. Então, vou falar uma coisa com vocês. Sem arrependimento, sem reconciliação, não há salvação. A primeiro detalhe, eu vou estar consagrando o que está sobre as mãos de cada um. Aí todo mundo me imagina o seguinte, nessa decoração a sua taça é tão maravilhosa, hein, pastora? Ó, que coisa linda. Mas toda Santa Ceia eu faço, ó. Amém? Então vamos lá.
Vamos para a oração. Consagrar o que está sobre as suas mãos. Senhor, como ministra da tua palavra agora, ó Pai, estou consagrando a Ti, ó Pai, este cálice e este pão. Pai, em nome de Jesus Cristo, como ministra da tua palavra, estou declarando agora, Senhor, este pão, este cálice consagrado ao Senhor. E determino, Senhor, que ao participarmos dessa Santa Ceia, que nós venhamos sentir o alívio, Senhor. Que nós venhamos sentir a transformação, Senhor. Que nós venhamos a sentir que a aliança que foi quebrada, ela vai ser renovada. Em nome de Jesus Cristo. E que toda, Senhor, que toda condenação, todo julgamento, Senhor, todo fardo, Senhor, ó Pai, vai ser retirado. Enfim, Senhor, declaro consagrado a Ti este cálice e este pão. Em nome de Jesus Cristo. Toda a Santa Ceia, eu, ao invés de participar desse pão que está aqui e desse cálice que está aqui, eu troco com alguém o cálice dela e o pão dela. E essa Santa Ceia, Deus falou comigo que é para mim trocar com a Lorena. E só eu e ela sabemos, né? Eu tive momentos com a Lorena de ouvi-la, que bom. E, gente, é um testemunho tão fantástico. Aí você pensa assim, ai pastora, né? Não. É. Porque Deus, Ele transforma as coisas mais vis deste mundo no milagre dEle, para a honra dEle. Então, quanto mais a vergonha, quanto maior é o testemunho, mais o nome dele é exaltado. Então, nessa noite, eu quero trocar esse cálice com ela. Deus sabe por quê. Amém? Só a gente, Deus sabe. Amém? O preço que se paga é muito alto. É muita renúncia grandiosa. Que nem a Marli, gente, todos esses anos esperou esse momento para participar da Santa Ceia. E esse momento é muito forte para ela também. Para mim, gente. Só eu e Deus sabe. Tu nunca sabe. Meu marido sabe de tudo também. Como é difícil, gente, você matar você mesmo para você renunciar por Cristo. Então, é maravilhoso. É tremendo, mas há um preço muito alto. Amém? Sem mais, vamos direto para a palavra. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, na verdade, Jesus ele deixou citado que a Santa Ceia seria o quê? Uma doutrina. E que ela deveria ser feita em memória dele. Então, este pão aqui, ele simboliza o corpo de Cristo. Por tanta vergonha. Porque ele se tornou maldição por nós. Ele se tornou pecador por nós. E quando ele, naquela cruz, ele morreu por nós, no nosso lugar, para que tenhamos perdão. Então, este pão, este cálice, significa a nova aliança que foi quebrada pelo pecado, pela vergonha, independente do que ponto você chegou. Olha para vocês verem a seriedade da Santa Ceia. Olha a função da Santa Ceia, como é grandiosa. Participemos todos do pão do corpo de Cristo.
Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele volte. Então, a Santa Ceia ela deve ser celebrada até a volta de Cristo. Amém? Até que Ele volte. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado pelo corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Participemos todos do cálice da nova aliança do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Pode colocar embaixo. Aleluia. Dê as mãos, por favor. E vocês. Senhor, aqui, o Pai, quando um pecador se arrepende, ajuda-nos no céu. Ó Pai, aqui está 3 pessoas que passaram por vendavais, por feridas, por situações catastróficas para reconciliar com o Senhor e estar participando dessa ceia. Pai, é um momento de júbilo, Senhor, porque eles foram perdoados por tudo que eles fizeram, por toda a situação que eles chegaram a ponto de fazer, Pai. Eles foram perdoados. A nova aliança, Senhor, ela foi renovada, Pai. Por isso, Senhor, eu abençoo cada um em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que cada um receba do Senhor o alívio, o refrigério, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode voltar para os seus lugares, leve, aplaudindo o Senhor, né? Amém. Glória a Deus.